vou ensinar como você recupera o investimento que você faz na micropigmentação, e comece realmente a aplicar aquilo que você aprendeu. Existe esse conteúdo que eu vou passar para vocês, ele é tanto para quem já trabalha com micropigmentação e precisa trazer mais cliente, vender para mais cliente. Para quem não trabalha com micropigmentação e gostaria e precisa saber, né, o que precisa saber para começar realmente a trabalhar com isso. E então, para essas duas pessoas, para quem já trabalha há um tempo e precisa aí começar realmente a ganhar dinheiro com isso, porque o investimento da micropigmentação ele é alto, ele é bem diferente do design, é um investimento alto. E quando você não consegue recuperar ele, você começa, ao invés de ganhar dinheiro, você começa a ter prejuízo. Então, eu vou ensinar para vocês como que vocês vão fazer para recuperar esse dinheiro. Estão me ouvindo bem? Me dá um retorno aí, você que entrou agora na nossa live. Como é que tá o áudio? Tá legal? Tá dando pra ouvir bem? Então, vou explicar agora em etapas, tá? Passo a passo, para que você consiga entender toda a ideia do que eu vou passar, porque é um conteúdo bem denso, um conteúdo bem grande. Então, eu vou explicar toda a ideia e eu convido você a ficar até o final, porque quando você pegar tudo, assim, você vai ver que é um conteúdo bem forte, que vai te ajudar muito a mudar a vida, a mudar as coisas e conseguir realmente ganhar dinheiro com isso. Então, beleza, eu vou começar, viu, Cá? Manda as dúvidas, tá? Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que estiver ficando pendente aí, você pode mandar e eu vou tentar acompanhar aqui pra vocês. Tô gravando aqui no YouTube também, então vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar com a micropigmentação, foi em 2015. Fazia 3 anos já que eu já fazia design de sobrancelha e eu tava num patamar onde eu já tinha uma clientela formada. Inclusive, eu não recebia novas clientes para atendimento de design, eu atendia só aquelas clientes que eu já tinha, porque eu não tinha mais horário disponível, então eu deixava a agenda ali só para elas. Fazia 3 anos, mais ou menos, que eu estava trabalhando com isso. E aí eu tava ali na minha zona de conforto, que é uma área que eu não gosto de estar. Normalmente, quando percebo que eu tô ali muito na zona de conforto, eu começo a traçar a sarna para se coçar. E aí isso foi em 2015, quando eu comecei, né, a ficar com esse interesse na micropigmentação. E isso veio porque as clientes começaram a perguntar para mim: você não vai fazer micropigmentação? Você não faz? Por que você não faz o curso e tal? E eu tava ali no auge dos meus atendimentos com design, com bastante cliente, ganhando bastante dinheiro. Naquele momento foi quando eu consegui comprar o meu primeiro carro, então assim, eu tava na minha melhor fase. E aí e as clientes perguntando, tal, eu falei, é um novo desafio. Só que eu tava fazendo meu curso de estética. E esse curso de estética, ele me tomava muito tempo. E eu ia para fazer o curso de micropigmentação, eu teria que ir para São Paulo, eu sou do interior, 600 quilômetros de São Paulo. Então eu teria que ir pra lá, ficar uma semana para poder fazer o curso. E aí eu ia perder a aula, eu ia perder tudo mais. Aí meu marido foi super contra, né? Mas eu falei pra ele assim: não, eu quero engravidar, eu quero ter filho, então eu vou fazer esse curso agora, porque eu sei que depois vai ficar mais difícil. E se eu não fizer esse curso, eu vou começar a perder minhas clientes, porque elas vão procurar outros profissionais e tal, e eu vou ficar sem. E aí eu percebi que eu precisava realmente ir atrás daquilo ali e buscar, porque era um outro nível que eu queria atingir. E aí, assim, eu fui. Eu peguei, comprei o curso em São Paulo, fechei a minha agenda uma semana, fiquei sem trabalhar uma semana, faltei do curso uma semana, até quase levei um gancho no curso por causa disso, por causa dessa semana que eu fiquei fora. E fui, meti a cara e fui. Fiquei uma semana lá em São Paulo fazendo esse curso. E aí, depois que você faz o curso, ou durante o curso, você descobre que aí você tem mais um investimento, que é o que? Os materiais. Naquela época, eu só tinha o Tebol, ele tava chegando, então era só o dermógrafo para fazer a micro. E aí um baita do investimento com dermógrafo, investimento com pigmento, investimento com as agulhas. Então, assim, além do curso que já foi um valor, né, significante, eu ainda tive que investir com os materiais. E quem não trabalha com micropigmentação precisa saber que os materiais também têm um peso forte aí no investimento inicial. Por exemplo, um pigmento, quando você compra um pigmento, ele tem uma validade de 6 meses aberto. Então, se você abriu ele para fazer uma cliente, se você não usar ele nos próximos 6 meses, você vai ter que descartar ele e jogar fora, porque ele vai perdendo a capacidade.
Então, você investe alto nesses pigmentos e você precisa usar eles. A agulha você consegue usar depois, o aparelho, o dermógrafo você consegue usar ainda por um bom tempo. Mas o pigmento, os pigmentos bons, eles têm um valor maior e ele tem 6 meses de validade. Depois de aberto, ele já perde a sua eficiência depois disso, né? Comprovado pelo menos. Então, tinha todo esse investimento do curso, dos materiais e tudo mais. Mas o que eu tinha na minha cabeça naquela época? Como eu já tinha uma clientela formada, eu já tinha ali as clientes que eram praticamente fixas, e eu tava ali buscando um novo curso, um aperfeiçoamento. Quando eu voltasse ao atendimento normal, ia chover cliente e aquele investimento eu ia ter de retorno rapidamente. Essa era a minha ideia naquele momento. E aí eu fui, fiz o curso, voltei e avisei as clientes, agora eu faço também micropigmentação. E para minha surpresa, para minha decepção, né, eu não começou a não aparecer cliente. As clientes que eu tinha para design continuaram fazendo design. E aí eu percebia que tinha muitas que tinham potencial, que era aquela sobrancelha que é falhada, aquela sobrancelha que tá muito fina, que não cresce, enfim, aquelas sobrancelhas que você vê que não tem muito o que fazer. E eu tentava ali, eu faço agora, eu faço micropigmentação e tal. E a coisa não fluía, eu não conseguia trazer cliente para fazer a micropigmentação. E como meu volume era muito intenso de design, eu fui deixando de lado, eu fui desanimando. E aí eu olhava para aquela parcela que eu pagava ali todo mês de investimento com material, investimento do curso, e eu ia ficando desanimada. Eu falei, caramba, que fria que eu fui entrar. E aí eu falei, esse negócio de micropigmentação não funciona. Aí a gente começa, né, quando a gente encontra uma dificuldade, a gente tende a colocar a culpa nas outras coisas, nas outras situações. Então eu comecei, agora é a crise financeira, os clientes não estão querendo gastar dinheiro. É a micropigmentação que não tem mercado e tá saturada. Então, os clientes que não gostam dessa técnica e tal, e eu ficava justificando com um monte de coisa pra justificar a minha frustração ali de não conseguir trabalhar com aquilo, de não conseguir retornar aquele dinheiro. E assim foi. Assim foi, até que num belo dia chegou uma cliente minha, uma das clientes que eu tinha fixa, que eu fazia aí todo mês, e ela tava com a sobrancelha micropigmentada. Aquele dia eu fiquei bolada, eu falei, caramba, não é possível. Na hora eu não falei nada, naquele dia eu fiquei tão chateada que eu levei um impacto assim e fiquei quieta, não falei nada. E aí ela veio, fez, foi embora, e na outra vez que ela voltou, eu falei, não, eu vou perguntar se a outra moça tá cobrando mais barato, onde que ela fez, por que ela não fez comigo, já que eu conheço também a sobrancelha dela, já que eu sei como ela gosta, sei qual é o gosto dela, quanto tempo ela gosta da renda, se ela gosta mais clara, mais escuro. Se eu já conheço tão bem ela e ela conhece o meu trabalho, ela confia em mim, por que ela deixou de fazer comigo para fazer com outra pessoa? Será que é o preço da outra pessoa? Na minha cabeça podia ser isso, mas eu falei assim, vou perguntar para ela. Era de uma cliente mais chegada e tal, e sem questionar, eu falei pra ela, eu falei, fulana, por quê? Onde que você fez? Ela falou assim, eu fiz lá na Ciclana, assim, 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 e tal, o que você achou? Eu falei, não, ficou bom, ficou bonito, gostei. Mas por que você não fez aqui comigo? Aí ela me falou uma coisa que fez eu despertar pra uma situação que eu não tinha percebido. Que eu achei que não existia, que eu achei que era um problema que eu não ia ter. E que pode ser que muitas pessoas tenham e estejam passando por isso nesse momento. Ela falou o seguinte, Carol, eu gosto muito do teu trabalho, admiro o teu trabalho com sobrancelha, tanto é que eu não te troco, só que eu não senti confiança, não senti firmeza quando eu fui perguntar pra você da micropigmentação. Aquilo ali, na hora, pra mim, parece que caiu a ficha. Tipo, o que eu estava fazendo de errado? Porque, na minha cabeça, eu não precisava convencer a cliente de que eu era capaz de fazer aquilo. Eu já fazia o atendimento dela. Pra que eu precisava convencer disso, aquilo? Eu achava que era só pegar e mostrar uma plaquinha, estou fazendo. Que ia chover, eu achava que era o suficiente. Mas não. E aí ela me falou, eu paguei, na época ela tinha pago o dobro do preço do que eu estava cobrando naquele momento. Ela falou assim, eu paguei isso daqui porque a minha amiga fez, eu gostei, e aí eu, por indicação, eu fui fazer também, mas eu não vou te trocar, tal, vou continuar fazendo design. Mas aquilo ali, na hora que ela me falou aquilo, eu percebi que que estava desalinhado ali a minha proposta para as clientes. E aí, quando eu percebi isso, eu comecei a virar o jogo, eu comecei a mudar as coisas.
E aí a coisa começou a fluir, começou a dar certo naquele momento. E é exatamente isso que eu vou explicar para vocês como eu virei esse jogo. De ter realmente desanimado de fazer micropigmentação, de ter deixado isso de lado, achando que o problema era preço, que o problema... a gravação parou. Achando que o problema era preço, achando que o problema era qualquer outro, porque... E perdendo o cliente com micropigmentação para outras pessoas que não tinham a mesma confiança da cliente como eu. Então, eu falei assim, não, agora eu vou mudar a minha estratégia, vou realmente focar nisso e vou retornar esse dinheiro que eu investi. E aí foi um compromisso que eu fiz e assim foi. Aí, o que que eu fiz? Naquela época, eu fazia poucos meses que eu tinha feito o meu curso. Eu tava assim, já naquela fase que você já treinou, já tá querendo colocar em prática mesmo, já tava com tudo comprado, já tava com tudo certo. E aí eu falei, vou fazer o seguinte, eu criei um pré-atendimento para micropigmentação. E aí, se você trabalha com micropigmentação, tem alguém aí que a gente tem aí uma pessoa ao vivo comigo, tem alguém aí que você faz a micropigmentação ou não? Qual que é a tua realidade hoje? Você tem vontade de fazer, tá aspirando isso? Ou você já faz a micropigmentação? Porque são dois mundos diferentes, né? Deixa eu ver aqui. São duas situações diferentes. Você fazer a micropigmentação, você querer fazer a micropigmentação, quando você quer fazer, você ainda não tem muita definição aí do que você vai encontrar pela frente. Então, com base nisso, eu vou aspirar que você vai imaginar que você já fez a micropigmentação, que você já investiu aí, e eu vou dar os passos agora. Eu fiz curso na Fibros, um curso top, né? Imagino que você fez um belo investimento, maravilhoso. E não consegue cliente de jeito nenhum. Cara, eu vou te ensinar então a estratégia que eu usei, que deu certo e que fez com que eu começasse a chover cliente. E aí, em 30 dias, eu consegui recuperar aquele investimento que eu tinha feito com a micropigmentação usando essa estratégia. Tá? E no final, né, eu preciso passar ela completa porque ela é bem minuciosa. No final, eu falo ali a cereja do bolo. Então, eu desenhei aqui certinho para poder explicar para vocês, para ficar bem claro que no final tem a cereja do bolo. Então, como que funciona? A cliente que quer fazer a micropigmentação, ela tem um monte de dúvida, ela tem medo porque tem muita coisa que a gente vê aí que é bonita, que é bem feita, e tem muita coisa ruim. E o que que acontece? Se a cliente não tem a garantia, a certeza de que o teu trabalho vai ser bem feito, ela fica insegura. E aí, o que que ela faz? Ela não se importa em pagar mais caro, mas ela não quer correr o risco de fazer um procedimento e dar ruim no rosto dela. Porque tem muito mais. E conforme aumenta o número de pessoas que fazem sem responsabilidade, vai ficando ainda cada vez mais difícil a gente ter essa confiança da cliente. Vai ficando mais complicado. Não foi por isso que eu desenvolvi esse pré-atendimento que ele fez toda a diferença. Eu não mudei nada no que eu fazia de atendimento. Tá? Eu simplesmente incluí esse pré-atendimento aí e isso mudou o jogo, mudou totalmente a percepção. Então, como que funciona esse pré-atendimento? Antes de você marcar o horário da cliente, de você fazer a micropigmentação da cliente, a câmera parou aqui, tá? Acabou o cartão de memória. Antes de você fazer isso com a cliente, você vai precisar fazer esse pré-atendimento, que basicamente é o quê? Você vai marcar um horário com ela. Então, eu marco um horário com a minha cliente. Um horário pra gente conversar. Eu chamo de avaliação, mas na verdade nada mais é do que um pré-atendimento. Nesse horário, a cliente chega e o primeiro passo, anota aí, o primeiro passo que você vai fazer com a cliente é colocar ela sentada, para ela baixar o ânimo, para se estabilizar ali, para entender o que ela veio fazer. E aí você começa, além da ficha de anamnese, que é a gente saber se ela tem alguma patologia que pode interferir, se ela tá tomando algum medicamento, além dessas coisas básicas que a gente aprende no curso, que a gente tem que pegar de informação da cliente, a gente vai tirar dela o que ela tá buscando. Ou seja, o que ela espera da micropigmentação,
o que que ela tem medo, o que que ela sabe fazer, como ela gosta, porque pode ser uma cliente que esteja tendo o primeiro contato com você ali a primeira vez. Então, você precisa saber se ela gosta da sobrancelha mais marcadinha, com rena, ou se ela gosta simplesmente da sobrancelha natural e só quer aqueles fios para dar o preenchimento. Então, você tem que saber ouvir a cliente nesse momento. Esse primeiro passo, esse primeiro contato é ouvir a cliente, tentar tirar ali dela o máximo de informação possível. Tem cliente que é mais fechada, que aí você precisa ficar perguntando, jogando as iscas para ela e respondendo o que você quer. E tem cliente que não, a cliente chega, já vai falar o que ela viu que não gostou, a quem que fez que ficou ruim, a fulana que faz e faz do jeito que ela gosta, ela já vai te dar esses indícios. Então, você tem que estar preparada ali com as perguntas certas, que você faz de forma informal, tá? Não é aquele roteiro. Parará, parará, parará. Não, é uma entrevista informal, que você vai pegar da tua cliente ali as informações que você precisa para saber quais são as expectativas dela. Então, esse é o primeiro passo. Depois que a cliente já te falou aí, qual é a dor dela, o porquê que ela pensou em fazer micropigmentação, qual é o medo, o que ela tem de dúvida, tudo depois que ela já te passou essas informações, você vai se posicionar de uma forma que vai fazer com que ela queira você, que ela conte com você. Você vai se posicionar com autoridade. E como que você faz isso? Diferente do que eu pensava, achava que fazer um curso era suficiente, de que eu já ter o contato com ela era suficiente, mas não. A gente consegue se posicionar para a cliente como uma autoridade, como uma pessoa de referência para ela, quando a gente começa a ensinar ela o que vai acontecer. E ensinar não é ensinar a fazer o procedimento, não, mas ensinar como que isso vai funcionar na vida dela, como é que vai ser isso na vida dela. Então, nesse segundo passo, depois que você já ouviu tudo que você tinha para ouvir da cliente, você vai começar a explicar para ela. Então, você vai explicar para ela como você faz o teu atendimento. Eu, por exemplo, no meu caso, eu explico para ela, ó, primeira coisa, nós vamos encontrar o desenho perfeito da sua sobrancelha, porque elas têm medo de fazer e não ficar bonito. Então, eu já falo para ela, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o desenho perfeito da sobrancelha e eu vou te apresentar esse desenho para que você veja se está de acordo, porque eu vou pegar conforme no teu formato do rosto e tudo mais, mas você precisa estar de acordo com ele. E aí eu falo para ela, a gente vai fazer esse desenho e eu vou te apresentar isso antes de mais nada. Eu quebro uma objeção da cliente que ela fica com medo. Ah, não vai ficar bom, vai ficar feio, vai ficar isso aqui. Então, resolvi essa primeira questão. Falo para as clientes do segundo passo que eu faço, que é usar um anestésico. As clientes morrem de medo de sentir dor. Então, se você não tem uma cliente se você não tem um anestésico bacana, pesquisa, procura anestésico. É claro que você tem que ter algumas precauções aí, mas tem anestésicos que são seguros e que são bons. E fala pra cliente que você usa e como você usa, porque ela vai ter um monte de referência aí de pessoas que já fizeram, que morreram de dor, e ela vem com um pânico disso. Então, quando você fala pra ela assim, ó, vai lá, pode ir. A Laura tá ali. Quando você fala pra ela assim, ó, eu uso uma pomadinha que é anestésica e tal, pra você ficar tranquila que você não vai sentir dor. Uma coisa que eu falo pra elas também, eu falo assim, eu não quero que você sinta dor, você não pode sentir dor, porque senão isso pode até influenciar no meu resultado final e tal, então eu deixo ela mais relaxada. E aí, de terceiro, eu falo, aí sim, depois de ter feito o desenho, de ter passado, deixado a pomada fazer o efeito, aí sim que eu vou pigmentar a sua pele e vou fazer a sua sobrancelha. E aí eu acrescento o seguinte, falo pra cliente, ó, na primeira, são necessários, né, no caso da sobrancelha verde, são necessárias 2 sessões para que a gente consiga chegar ao resultado final, porque elas têm medo de fazer ficar muito escuro, ficar muito marcado, ela não entende que você precisa dessas 2 etapas para ficar num efeito legal. Então eu falo para ela, ó, eu vou fazer 50% hoje, 50% na próxima vez, pra gente saber como que a tua pele reage, o tanto que ela absorve e tal. E aí, assim, evitar de ficar muito escuro, marcado. Só aí, gente, eu quebrei já 4 objeções da cliente e já começo a me posicionar totalmente diferente das minhas concorrentes. Completamente diferente delas. Porque eu tô ensinando para ela como é que funciona a micropigmentação, tô introduzindo ela ali no meio da micropigmentação. E aí, dessa forma, ela começa a confiar em mim. Então, eu explico para ela. Depois, eu vou explicar do processo de cicatrização, do que vai acontecer
O que ela vai precisar evitar fazer? Ah, você não vai poder tomar sol, você não vai poder fazer o bronze, você não vai poder ir pra praia, você não vai poder tirar a casquinha, você vai ter que usar esse produtinho aqui e tal, essa pomadinha para ajudar na cicatrização, vai formar essa casca e tal. Eu, inclusive, eu não tenho aqui porque eu tô em casa hoje, mas eu tenho lá, da próxima vez eu até mostro pra vocês, um manualzinho, que vocês já devem ter visto, de todas as etapas da cicatrização. Eu mostro pra ela isso, porque ela vai se sentindo mais segura, ela vai confiando em mim. Isso tudo faz parte do meu pré-atendimento. E aí eu explico pra ela o que vai acontecer, como que ela vai cuidar, o que vai ser as etapas e tal. E começo a passar esse desenrolar, como é que vai ser o desenrolar da coisa. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu vi que entrou agora a outra cá. Como é que tá aí? Tá conseguindo acompanhar meu raciocínio? Eu tô falando hoje de micropigmentação. Eu sei que você vai fazer o curso por agora e é muito importante você já se situar disso. Podem ir mandando aqui como é que tá, tirando as dúvidas, tá? Que eu vou interagindo aqui com vocês. Então, eu peguei esse primeiro passo, onde eu vou falar para a cliente, né? Vou ouvir da cliente o que eu preciso. E aí, eu tô dando algumas opções do que você vai apresentar para a cliente como segunda etapa. Mas pode ser que ela tenha te passado alguma outra objeção, algum outro medo que ela tem. Objeção é o que faria ela não fazer a micropigmentação, né? Na maioria das vezes é o que? A dor, o medo de não gostar do resultado, é o medo de ficar muito escuro, então a gente já quebra isso. Mas às vezes pode ser que ela tenha algum medo específico. Ela tenha visto alguma pessoa que passou por alguma situação diferente e tem algum medo específico. Então, nesse segundo passo, é o segundo passo de você quebrar a objeção para ela, explicar como que funciona o teu trabalho. Esquece teus concorrentes, esquece como os outros fazem, esquece disso. Fala de como você faz e como vai ser diferenciado isso para ela. E aí, enfim, passou essa segunda parte para a cliente, explicou, tal, aí a gente vai para a parte final. Vocês estão me acompanhando aqui agora. Eu vou explicar para vocês o que vai fazer com que vocês fechem essa venda de uma vez por todas e traga esse cliente para você, e o que vai fazer você ou realmente fechar isso aí e não ter como a cliente querer sair daí sem fazer esse procedimento. Então, para fechar esse pré-atendimento, que é onde eu vou trabalhar a cliente para que eu faça a micropigmentação depois, elas tendem geralmente a falar, então tá, eu vou pensar. E aí, o que eu faço? Eu pergunto para ela, você tem alguma dúvida? Porque se ela tiver alguma dúvida, ela vai te passar ali naquele momento. Geralmente, a principal dúvida que elas têm nesse momento, elas perguntam assim, quanto que custa isso? Porque você passou tanto valor para ela, você passou tanta informação, você atendeu ela ali tão diferente do que todas as suas concorrentes estão fazendo, que ela vai começar a imaginar um preço assim exorbitante. E foi por isso que eu passei o meu preço. Eu cobrava no começo R$250 para fazer micropigmentação e eu precisei passar o meu preço para 690, quase 3 vezes mais, porque eu percebi que elas estavam esperando um valor menor. E se eu continuasse passando um valor baixo, que nem eu cobrava antes, eu ia colocar por água abaixo tudo que eu tinha construído ali naquele pré-atendimento. Então, eu subi o meu valor para 690 para corresponder à expectativa que ela cria nessa conversa que a gente tem antes. Entende que a gente faz um depósito ali na cliente, a gente vai depositando informação na cliente de valor que faz com que ela deseje você, que ela deseje o teu trabalho, e na hora de passar o preço, você tem que mostrar que você realmente tem valor, tá? Então, você tem que colocar um preço que justifique tudo isso que você tá fazendo de diferente para ela. Senão não vai fazer sentido para ela. E ela vai achar que você tá falando ali papo furado. Então aí você coloca ali o teu valor, que geralmente é essa dúvida que ela tiver. Se ela tiver mais alguma outra dúvida, responde, passa para ela tudo. E se ela for uma cliente que não te conhece o teu trabalho, dê uma amostrinha do que você faz. E essa amostrinha pode ser o quê? Análise facial. Geralmente eu faço ali um mapeamento, encontro o desenho perfeito da sobrancelha para ela e mostro, falo assim, ó, esse aqui é o desenho ideal para tua sobrancelha. Esse aqui é o desenho que você deveria ter ou então o desenho que deveria ficar. E mostro para ela. Nesse momento ali, ela tá muito envolvida com o teu atendimento, ela tá querendo realmente que você faça para ela. Mas ela precisa de uma
de um estímulo a mais. É por isso que agora eu vou complementar tudo isso que você já fez com a cliente, para você realmente não perder ela, não deixar ela escapar. E deixar ela ir pensar e perguntar pro marido, enfim, fazer com que você dê ali um laço final e feche a situação ali naquele momento. Eu tô vendo que tá entrando mais gente agora. E eu tô falando aqui pra vocês, tô explicando pra vocês como que vocês vão retornar o dinheiro aí que vocês investem em micropigmentação, pagando caro em curso e tal. Mandem pra mim a dúvida de vocês. Eu preciso saber se vocês estão entendendo a minha lógica ali de explicação. Se tá ficando claro, se tá fazendo sentido pra vocês isso. Se vocês estão conseguindo ter insights, ter ideias do que vocês conseguem aplicar já amanhã e começar a mudar o atendimento. Então, mandem pra mim aqui que eu vou conversando com vocês, tá? Então, depois que você fez já escalou esse pré-atendimento, recebeu a cliente, fez essas 3 etapas, você vai fazer o seguinte. Você vai falar pra ela da seguinte forma. E se você fechar comigo, agendar o meu horário hoje, pagar o sinal, ou seja, o que você achar que deve fazer. Se você fizer essa reserva comigo, eu vou te dar um bônus. Mas se você fechar hoje, aí você vai falar para ela a seguinte coisa: se você fizer a micropigmentação comigo, eu vou te dar 1 ano de design de sobrancelha pra gente fazer a manutenção desse serviço que a gente fez hoje. Na cabeça delas, a maioria das mulheres, elas pensam que faz a micropigmentação e tchau, e nunca mais precisa fazer. E na verdade não é assim, né? A gente sabe que a micropigmentação não... Você vai precisar manter o design, mas ela não sabe, tá? A maioria das clientes não sabe, elas acham que depois disso não tem que fazer mais nada. E aí você vai explicar porque o teu pelo continua crescendo, porque se você fizer a micropigmentação, não fizer o design, a tua sobrancelha vai ficar com aparência suja, tal, e não vai ficar tão bonito. Então eu vou fazer um bom trabalho com a micropigmentação e depois eu vou te dar 1 ano de acompanhamento para garantir que a tua sobrancelha fique perfeita durante o ano. Pá! Nesse momento elas chegam a se levantar a sobrancelha, tipo assim, hã? Aí você explica para ela, esse serviço de design que eu faço, né, durante esse ano, teria aí um valor de R$300, mais de R$300. Hoje a gente tá cobrando aí 41, 10 meses, né, que é fora as 2 sessões, daria R$410. E eu vou te dar, se você fechar comigo hoje, né, porque eu tô com a agenda apertada e tal, se você fechar comigo hoje, eu dou pra você esse bônus aí, que eu vou fazer esse acompanhamento na tua sobrancelha durante o ano. Pode ser que você esteja pensando, caramba, isso aí eu vou tomar prejuízo, vou ficar fazendo isso aí, eu vou tomar prejuízo. E é bobagem você pensar desse jeito. Por quê? Você já incorpora no teu valor do teu serviço esse valor desse do design. E aí você considera que o tempo é muito menor, porque o desenho da sobrancelha já está feito, depois da micropigmentação. Não tem a rena, o tempo da rena, que é o que nosso trabalho ele é envolvido pelo tempo. Quanto mais tempo a gente gasta, mais caro é o nosso serviço. Então, se você fizer isso com a cliente uma vez por mês, você não vai estar perdendo. Você já coloca esse serviço, considera isso aí dentro do valor da tua micropigmentação. Não precisa falar pra ela, você vai falar pra ela que é um bônus, como de fato é um bônus. Mas você já considera todo esse pacote que você vai fazer com o ano. E quando você faz isso, quando você começa a fazer clientes, por exemplo, você que tá ouvindo aí, que falou pra mim que ainda não fez, que só fez modelo. Quando você começa a fazer as primeiras clientes, quanto mais você faz, mais cliente você tem pra fazer. Porque uma via da outra e vai trazendo. E agora, se ela vê uma sobrancelha que tá com a micropigmentação feita, mas é aquela sobrancelha que tá sem design, que tá mal feita, que tá sem tirar os pelos, ela não vai despertar interesse nas outras pessoas. Então, você fazendo dessa forma, quando você mantém esse design, você vai manter a tua propaganda ali no rosto da cliente durante 1 ano. Então, nos próximos 12 meses, a cliente vai estar ali estampada a tua propaganda no rosto dela, em qualquer lugar. Ela vai no mercado, ela vai na farmácia, as pessoas querem saber quem tá fazendo. Eu tenho micro. Eu fiz com a fulana de tal. E é assim que você começa a trazer mais cliente. Quanto mais você faz, mais cliente você traz. E você não tá perdendo dinheiro, porque você já considerou esse bônus que você vai dar para ela no valor do teu atendimento. E é uma coisa que ela precisa, não é uma coisa supérflua, uma coisa que você está entubando na cliente. Não, ela precisa disso. Muitas clientes não sabem, mas elas precisam.
Então, quando você faz isso, você pega aí esse pacote, você embala e você entrega para a cliente, ela tende a fechar com você na hora, a reservar com você o horário na hora. E isso faz com que a cliente, você venda ali 1 ano para a cliente que você feche com ela. E isso é maravilhoso, porque geralmente um dos grandes problemas que quem trabalha com micropigmentação tem é a sazonalidade. Por exemplo, a cliente vem no máximo 1 vez por ano com você. Ela vai voltar só no ano seguinte. Se, por exemplo, a pessoa que tivesse atendido aquela minha cliente, que era minha cliente de sobrancelha e fez a micro com outra, se ela tivesse feito isso para minha cliente nem teria voltado mais para mim, ela teria ficado com ela. Se ela tivesse ganhado esse bônus, ela teria ficado com ela. E aí, eu quero fazer um outro serviço, não sei se vocês fazem outro serviço, mas se vocês fizerem outro serviço, você vai criando um vínculo com aquela cliente. E aí, quando acabar esse 1 ano que você deu para ela, é certo que ela vai fazer com você de novo a micropigmentação. E aí você pode oferecer para ela, colocar ali dentro do valor mais um bônus para mais 1 ano. Entende que assim você tem a cliente durante muito mais do que uma vez, 2 vezes durante o retoque. Você tem a cliente aí por 1 ano, às vezes por tempo que você quiser. É assim que você pega, não só para atrair a cliente, mas que você fecha esse pacote com ela. Você fecha com a cliente com tudo que ela precisa. Então, quando eu deixei de simplesmente falar, eu faço micropigmentação, é tanto. E eu comecei a fazer essa parte, a cada 10 clientes que eu atendia ali para fazer esse pré-atendimento, das 10, 8 fechavam. As que não fechavam, ali naquele momento, indicavam outras pessoas, ou era porque não podia fazer, ou porque não... Enfim, por algum outro motivo, uma outra razão, elas ainda não estavam preparadas para isso. Mas as clientes que estavam preparadas para fazer, elas fazem comigo. Elas vêm comigo e fazem comigo. E isso começou a fazer com que em 30 dias, eu conseguisse recuperar o investimento do que eu tinha feito e chegasse num patamar de conseguir trazer cada vez mais clientes, enfim. E assim a gente vai crescendo. Então, eu sei que quando a gente tem a expectativa, quando a gente faz o curso, de que a gente vai aprender a fazer a técnica bem feita, que vai ser o suficiente, que vai ser a salvação, mas não. Tem muita coisa aí que precisa ser aprendida, estudada e analisada durante isso, porque se você tiver uma boa técnica, mas você não tiver uma boa estratégia de venda, você vai patinar e vai demorar anos e anos para que seu valor seja reconhecido. Porque as pessoas... E às vezes muitas vezes eu percebo que tem pessoas que têm um trabalho inferior, têm um trabalho de qualidade menor e não tem cliente para atender. E tem pessoas que têm um trabalho meia boca, né? Aquele trabalho que é satisfatório e tá lotada de cliente. E o que faz isso acontecer? É basicamente isso. Uma sabe vender para cliente o serviço, gerar autoridade para cliente, passar confiança na cliente, e a outra não sabe fazer isso direito. É isso que diferencia as meninas das mulheres, das profissionais para as amadoras. Então, quando você aprende, além da tua técnica, ser bem feita, que isso aí a gente nem vai entrar em questão. Você tem que saber realmente ter segurança do que você está fazendo e ter um bom protocolo de atendimento. Quando você tem isso daí, alinhando esse outro pilar, que é você saber vender para cliente e fidelizar a cliente, vambora. Você vai deslanchar. Então, pega essas dicas, pega tudo isso que eu falei. Se tiver alguma dúvida, aproveita agora para mandar para mim, para perguntar o que você achou dessa live, o que você consegue implementar no teu negócio hoje ainda. E, gente, é parar de colocar desculpa em crise, em pandemia, enfim, qualquer outra coisa, e a gente olhar para dentro, ver o que a gente está fazendo, que pode ser melhorado, o que precisa ser melhorado, e arregaçar a manga e correr para cima. Enquanto você às vezes está aí desanimado, preocupado e tudo mais, tem mais um monte de gente aí que está rachando de ganhar dinheiro. Quando você está aí pensando se faz, se não faz, se vai ou se fica, tem uma galera aí que tá... Há um tempo atrás, quando começou a pandemia, uma das minhas concorrentes, que eu nem lido como concorrente, a gente acaba criando aí um vínculo, né? E ela veio falar pra mim, Carol, mas você tá trabalhando, como tá? Você vai parar? Eu falei assim, olha, enquanto tiver mulher pra ser atendida,
né? Ela pergunta, como é que tá? Tá tendo movimento? Não tá? Eu falei, enquanto tiver mulher, existir mulher na face da Terra, existe sobrancelha e existe pessoas que querem fazer sobrancelha. Então, com pandemia, sem pandemia, principalmente nessa fase, elas estão querendo fazer micropigmentação para ter a sobrancelha bonita, para ter a sobrancelha mais prática, coloca a máscara ali, a sobrancelha fica em evidência. Então, isso não acabou, não diminuiu. Corre, coloca, regaça a manga, coloca em prática isso que eu ensinei para vocês nessa aula e bora lá. E bora recuperar esse investimento, e bora começar a ganhar cliente, e bora virar o jogo. Eu costumo dizer uma coisa, eu vou encerrar essa live de hoje, essa aula que eu espero que vocês tenham gostado, com a seguinte frase: você é do tamanho dos seus sonhos. Espero que você tenha ajudado de alguma forma. Um grande beijo, a gente se vê. Esse ano ainda vai ter mais uma live, uma aula. Mande aqui sugestões que vocês querem aprender, qual é a dificuldade, e a gente se vê.